Pessoal, estamos a iniciar o nosso 12º encontro, 13ª aula. Conforme lhes havia prometido, vamos abordar hoje a questão da transcendência e imanência, que já foi motivo de aulas passadas, mas que eu entendo que na nossa caminhada, na nossa jornada psicanalítica, ela tem um lugar preferencial, tem um lugar de destaque. É importante que vocês se deem conta porquê da insistência. Vou apresentar a vocês um material muito interessante hoje. Eu pediria que depois do vídeo aula, vocês com mais tempo, retornem a esse material e voltem a ele, até que a compreensão daquilo que for dito, daquilo que for exposto a vocês, tenha clareza. Eu acredito que valha a pena. É um estudo, é um aprofundamento. É importante que nós, terapeutas, psicanalistas, tenhamos clareza deste campo. Ele sempre aparece, sempre aparecerá nas nossas interpretações dentro da técnica deixada por Freud, sempre aparecerá nas análises. Tenham um carinho especial por essa temática. Tentarei ser bastante objetivo e trazer clareza aos conceitos. O que eu tenho aqui hoje é uma proposta que trabalhei alguns dias atrás, elaborei, sistematizei ideias interessantes. Vamos nos expor aos desafios da transcendência e imanência de uma forma aberta. De início, é interessante lembrar que a experiência da transcendência e da imanência é muito fácil entendê-la do ponto de vista das tradições religiosas. Do ponto de vista das tradições religiosas. Nós sabemos que uma maioria significativa de pessoas experimentam o fenômeno religioso, experimentam espiritualidade, experimentam misticismo, experimentam o sagrado. Curiosamente, nós estamos no mês de dezembro, o mundo inteiro celebra o mês de dezembro numa perspectiva mística e espiritual. Está aí o 25 de dezembro, dentro de algumas tradições religiosas, a chegada de um menino Deus. Vamos pensar, vamos refletir esse paradigma. Já disse em aulas anteriores, se você não professa nenhuma crença, se você não se identifica com nenhuma tradição religiosa, é importante que você pelo menos conheça, para que você possa transitar. É importante que você conheça para que você possa transitar. Quando se apresentarem diante de você candidatos para análise, muitos deles terão a vivência, a experiência religiosa a partir de alguma crença tradicional ou não tradicional. E eu diria, em termos de psicanálise, uma das variáveis das técnicas deixadas por Freud,
que mais tem se atualizado e que mais exige conhecimento, exige experiência, é a questão da interpretação. Interpretação daquilo que apresenta em termos de conteúdo os nossos analisandos. Portanto, sempre lembrando, se for necessário, uma pausa no vídeo aula, garanta um ambiente adequado, garanta uma respiração que lhe dê foco, uma respiração que lhe tire o dia agitado, se é um final de dia. Procure garantir um ambiente receptivo à aprendizagem, de uma forma muito tranquila. Já disse a vocês, nós estamos diante de uma diversidade significativa de alunos, cada um com a sua maneira de aprender, cada um com as suas crenças, cada um com seus valores, e pela contextualização que nós já fizemos, lembre-se sempre que a visão de homem e a visão de mundo, quando nós colocamos os óculos da psicanálise, elas precisam ser olhadas de uma maneira diferenciada. Não deve prevalecer a minha visão de homem, a minha visão de mundo, minhas crenças, minhas tradições religiosas. Pense nisso. Então vamos a esse trabalho. Eu entendo que antes de entrar no conteúdo das transcendências e imanências, seria interessante resgatar um pouquinho das características do nosso futuro psicanalista. Veja, estamos com outro cenário, diante de pinturas digitais, e vamos refletir comigo. Esta obra combina as teorias de Freud, Carl Rogers, Winnicott e Melanie Klein. Nós abordaremos nesta aula de hoje, na 12ª aula, e refletir a exploração da psique humana e a jornada transformadora que deve acontecer na experiência da terapia psicanalítica. Então, aqui estamos a falar do lugar do terapeuta, do lugar do profissional. Uma leitura muito interessante. Observe os elementos da pintura. Aqui tem um pouquinho de Freud, um pouco de Melanie Klein, um pouco de Winnicott, um pouco de Carl Rogers. Pelas imagens, vocês observarão tendências ao longo da exposição, da reflexão. A clareza chegará a todos. Vamos avançar. Ainda abrindo o lugar do terapeuta, psicanalista, esta obra, o quadro, sempre uma orientação, ela mistura elementos que simbolizam aspectos distintos de abordagens. De modo especial, introspecção, olhar para dentro, crescimento terapêutico, crescimento pessoal e a jornada terapêutica. Observe as imagens. A impressão que se tem são os teóricos aí, Freud, Winnicott, e vão aparecer outros, Bion. Observe as imagens, Melanie Klein. Cada símbolo, cada elemento que aí se apresenta recorda um dos teóricos.
Tendo observado, apenas por uma provocação, vamos avançar. Então veja o seguinte: quem é o psicanalista de quem falamos? Ou quem será o psicanalista que buscamos formar? O psicanalista é visto como um especialista no inconsciente. Aquela ideia de que eu dizia a vocês no início, ela sempre volta. Se vocês fizerem uma entrevista com as pessoas passando na rua e perguntando se o inconsciente existe ou não existe, vocês ficarão estupefatos, vocês ficarão perplexos, porque muitos dirão: o inconsciente não existe. Nós que estamos no campo da psicanálise, precisamos nos dar conta da importância do lugar do inconsciente. Se nós vamos falar da psicanálise, é porque acreditamos que o inconsciente seja uma realidade. Então, o psicanalista busca entender os processos mentais ocultos. Todos temos. Observe os comportamentos, padrões adquiridos desde a infância. Pela experiência da infância, nós criamos mecanismos de preservação, de sobrevivência, e eles passam pela adolescência, passam pela vida adulta, e se nós não ajuizarmos, se nós não tomarmos consciência, se nós não conectarmos os pontos, nós corremos o risco de levar esses comportamentos padrões ao longo da existência. Então, nós estamos falando de processos mentais que aparecem e se manifestam, se expressam nos sonhos. Já comentamos sobejamente os sonhos. Aparecem nos lapsos. Eu mostrei a vocês na minha prática discursiva. Logo no início do nosso curso, eu cometi dois ou três lapsos, trocando um pouco as palavras, muito interessante, muito curioso. Nós temos atos falhos e temos padrões de comportamentos que precisamos ressignificar. Então, você que é candidato a psicanalista, se dê conta da sua sensibilidade ao inconsciente, da sua familiaridade com o inconsciente, das suas leituras sobre o inconsciente. Recentemente eu tenho feito divulgação de pensamentos de efeito, tenho feito divulgação de aforismos voltados para o inconsciente, de uma forma folclórica, de uma forma literária, mas sempre provocando o nosso público para o lugar do inconsciente. Avançando, então veja que uma das características do psicanalista é essa sensibilidade ao inconsciente, experimentar o próprio inconsciente e saber se movimentar dentro desse universo. Eu tenho dito muito dentro da floresta, dentro das águas, quando mergulhamos à procura de águas profundas, o inconsciente, sonhos, lapsos, atos falhos e comportamentos. O psicanalista é aquele que tem expertise. Portanto, leituras que tragam reflexões sobre o inconsciente são significativas. Observem o quadro, é uma pintura digital. Essa obra apresenta uma cena onírica, uma cena de sonhos, com elementos simbólicos, que refletem as ideias de Freud. Observem detalhes, pois vocês terão um tempo maior. Observem o cérebro,
com id, com ego, superego. Vamos avançando. Característica do psicanalista: é um profissional neutro e não diretivo. Carreguem com vocês essas características, desenvolvam sementes que devem brotar na natureza do psicanalista. O psicanalista mantém uma postura de neutralidade, não direciona. Encoraja o paciente a falar livremente. Conhecemos a técnica da associação livre. E na medida que ele fala livremente, o que o incomoda, o que o perturba, o psicanalista explora pensamentos e sentimentos reprimidos. Vai garimpando. Então, característica, expertise no inconsciente, postura neutra, não diretivo, uma explicação da obra, da pintura. Esta pintura digital reflete princípios de empatia, aceitação e congruência, que são fundamentais na abordagem de Carl Rogers. Já estamos agregando valores à caminhada de Freud. Aqueles que se voltarem a Carl Rogers se darão conta como ele trabalha de uma forma intensa a empatia, a aceitação e a congruência. Teremos tempo depois para aprofundar, mas se deixem provocar. O psicanalista precisa ser empático, ter empatia, trabalhar com a empatia. O psicanalista precisa ter a capacidade de aceitar aquele universo que está sendo apresentado, independente das crenças e valores do analisando, e tem que ter congruência. Depois nós aprofundaremos a palavrinha congruência. Tem que ter um pouco de autenticidade, as coisas têm que se encontrarem. Avançando. O psicanalista é o espelho e a tela em branco. Olha a ideia interessante. Espelho e tela em branco. Por quê? Porque ele deve refletir os pensamentos e as emoções do paciente. Deve refletir, sem impor a sabedoria, suas opiniões e seus sentimentos. Isso é uma arte. Sem impor suas opiniões e sentimentos. Isso permite que o paciente projete suas emoções e pensamentos no terapeuta, em você. Um processo que nós conhecemos como transferência. Durante o curso, nós vamos estudar o fenômeno da transferência e contra-transferência. A título de brincadeira, dizia a vocês recentemente, um teórico significativo no mercado da atualidade questionava a autoanálise, dizendo que na autoanálise ela não tem muita sustentação porque falta transferência. Uma questão a ser pensada, a ser ressignificada. Então veja, você que se habilita ao mercado como psicanalista, observe essa característica: espelho e tela em branco. É um exercício. A nossa tendência é comandar, a nossa tendência é orientar, a nossa tendência é dominar, a nossa tendência é fazer valer a nossa visão de homem, a nossa visão de mundo, a nossa visão de valores. O psicanalista não pode entrar nessa. Avançando, explicação da obra, observem. Aqui nós temos a ideia da transferência, onde o paciente projeta seus pensamentos e emoções no terapeuta. É um processo muito interessante. Na medida em que o paciente
transfere para o terapeuta as emoções e os pensamentos, elas passam a ter uma objetividade no tratamento. Enquanto ela se encontra só com o paciente, só com o analisando, prevalece a subjetividade. Quando ela, no processo de transferência, se localiza na narrativa do psicanalista, ela passa a ter um tratamento objetivo, muito interessante. Uma terceira pessoa, um terceiro personagem. Avançando. Característica do psicanalista: facilitador da autoexploração, da autodescoberta. Isso ajuda a descobrir e provocar insights sobre o analisando, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus comportamentos. Associação livre das palavras, e onde o psicanalista é um facilitador. Veja se você tem essa característica contigo. Papel do terapeuta psicanalista: facilitar a autoexploração. Avançando. Uma explicação da obra. Observem as imagens. A obra capta o momento de reflexão profunda do paciente, simbolizando sua jornada de autoconhecimento em um ambiente terapêutico, acolhedor e empático. O analisando experimenta a sua reflexão profunda na medida em que vai fazendo a sua narrativa. Isso permite autoconhecimento, desde que o ambiente terapêutico, a escuta terapêutica, seja acolhedora e empática. Avançando. Característica: interpretação de resistências e transferências. Olha o feeling, olha a sensibilidade. Se dar conta da resistência do analisando e se dar conta da transferência. Uma parte significativa do trabalho do psicanalista é justamente identificar e interpretar as resistências. Quando o paciente evita certos tópicos ou sentimentos, você deve estar atento, não aborda aquele assunto, não aborda aquele sentimento. E as transferências, quando o paciente começa a projetar seus sentimentos sobre outras pessoas, de outras pessoas no terapeuta. Muito interessante. Vamos avançar. Uma explicação também do quadro. Ilustra uma forma abstrata de uma sessão psicanalítica e capta a dinâmica complexa do processo de exploração do inconsciente. Então, por isso que toda a atenção, toda a escuta deve se voltar para as expressões e manifestações do paciente. Avançando. Outra característica: confidencialidade e profissionalismo. O psicanalista tem condições de manter a confidencialidade e aderir a um código de ético profissional em que ele assume a responsabilidade de garantir os procedimentos dentro do exercício legal da profissão. Portanto, ele deve oferecer um ambiente seguro e de confiança ao paciente. Confidencialidade e profissionalismo. Eu dizia a vocês numa das primeiras aulas, muitas pessoas têm dificuldade da confidencialidade. Muitas pessoas. Para os terapeutas é uma condição de trabalho. Avançando, uma leitura da obra. Aqui também a expressão de uma forma abstrata numa sessão de terapia, onde existe confidencialidade e segurança, onde a confiança aparece e permite que a confidencialidade
e a responsabilidade ética aconteçam. Então vejo que a confidencialidade numa sessão de terapia, ela cria confiança e ela cria responsabilidade ética. Avançando, formação específica, é justamente a fase que nós estamos vivendo com vocês, os psicanalistas, se expõem, experimentam um treinamento intensivo focado na psicanálise, que trabalha trilogia, teoria, prática clínica e análise pessoal. Avançando, dê uma olhada na pintura. Aqui nós estamos no ambiente de treinamento, onde se destaca a combinação de estudo teórico, prático e autoanálise. Observe as imagens e você vai se dar conta dessa trilogia sagrada da psicanálise. Depois, com o tempo, retorne. E trabalho a longo prazo. Estudar sempre e um trabalho a longo prazo. A psicanálise, diferentemente da psicologia, ela é conhecida pelo processo terapêutico mais longo, que também podemos questionar, procurando mudanças profundas e duradouras na personalidade e no funcionamento emocional do analisando. Trabalho a longo prazo. Depois teremos oportunidade de aprofundar um pouco isso. Uma explicação da obra, observe os detalhes. Trata-se de uma jornada metafórica do paciente. À medida que ele vai experimentando a psicanálise, ele entra num túnel de luz e ele se dá conta de insights, que são conexões, rupturas que ao longo da vida foram provocadas, fragmentações que foram provocadas e que ele vai conectando os pontos através de um processo profundo na experiência terapêutica. Aqui também uma característica, uma preocupação com o desenvolvimento infantil. Atentem vocês, aqueles que querem ser profissionais, observem muito essa faixa infantil, seja em termos de literatura ou seja em termos de prática. Sei que tem muitos professores fazendo, muitos educadores fazendo curso, muitos profissionais da área da educação, muitos profissionais da área de crenças religiosas. Graças a Deus nós estamos diminuindo esse preconceito, não existe choque, existe complementação, existe um enriquecimento mútuo. No caso aqui, desenvolvimento infantil, o terapeuta, o psicanalista, deve estar atento às experiências da infância do paciente. Provavelmente pode encontrar traumas e conflitos não resolvidos desde essa época e que hoje influenciam o comportamento adulto. Atenção especial a isso. Uma explicação da obra, estamos finalizando o lugar do terapeuta diante dos desafios da prática profissional. A obra apresenta representações simbólicas, é quase uma síntese das experiências e traumas da infância, passando a ideia de que essas experiências precoces, elas influenciam a psique adulta. É uma realidade. A experiência da infância, bem ou mal vivida, bem ou mal experimentada, a experiência da infância vivida junto aos primeiros cuidadores ou cuidadoras, a experiência da infância vivida de uma forma intensa ou junto ao pai ou junto à mãe, ou junto aos avós, ou junto àqueles que puderam acompanhar de cuidados a criação, ela tem um lugar especial,
no sentido de interpretar a infância e identificar na infância experiências e traumas que estão guardados no inconsciente. Uma outra característica do psicanalista, ele deve ter um domínio tranquilo das diversas técnicas. As técnicas, ao longo do tempo, desde Freud, passaram por uma evolução. Então, além da associação livre, que é a pioneira, os psicanalistas precisam usar outras técnicas, como a interpretação dos sonhos, análise de lapsos, exploração de fantasias e medos, evidentemente conhecendo o que outros discípulos agregaram às técnicas de Freud. Significativo. Aqui há uma ilustração da obra. Nós estamos diante de representações simbólicas da associação livre, interpretação de sonhos, análise de lapsos, exploração de fantasias e medos, para entender a profundidade e a complexidade do processo psicanalítico. Depois vocês se voltem com mais tranquilidade às imagens e ao descritivo. E aqui nós finalizamos essa primeira parte. Aqui uma síntese, voltamos ao início. Essa obra, esse quadro, simboliza aspectos distintos de diversas abordagens desses teóricos, Freud, Winnicott, Melanie Klein. Ok? Com isso, nós fizemos o primeiro momento nosso. Entrando agora na segunda parte da 12ª aula, vamos entrar no mérito dos conceitos de transcendência e imanência. O descritivo que nós não abordarmos é porque se trata da explicação da pintura. Pelo nosso tempo, eu vou dar preferência aos conceitos. Quando vocês estiverem revisitando os vídeos aulas, vocês façam análise do descritivo do texto, da gravura, da pintura e mergulhe na imagem para melhor compreensão. Perfeito? Então, transcendência, nós já temos uma ideia. Então, vou passar rapidamente porque nós já conhecemos as ideias, mas é importante que a gente possa alimentar, resgatar em termos de memória, para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Então, transcendência sempre se refere a algo que está fora de nós, para além de nós, independente do mundo material. Enquanto a imanência sempre presença física no corpo. Podemos pensar num Deus para além do corpo, que existe independente do nosso corpo, e podemos pensar num Deus que existe no nosso corpo. A imanência descreve a presença e a operação desse Deus, desse espírito, dessa força vital dentro do mundo físico. Nós vamos observar essa diferença. Então vamos. Do marido, eu dizia a vocês no início, a gente se dá conta de que a gente domina o conceito quando pensa na perspectiva das tradições religiosas. Aqui trarei diversas perspectivas para que a gente tenha uma ideia. Por exemplo, agora, a perspectiva filosófica. A transcendência é frequentemente associada com perspectivas que enfatizam a separação entre Deus e o universo. Transcendência separa Deus e o universo. Deus é uma coisa, o universo é outra. A imanência mistura os dois. A imanência mistura os dois. Vamos para frente. Do ponto de vista da religião e espiritualidade, a transcendência comum em religiões monoteístas vê em Deus como separado do mundo físico, enquanto a imanência, mais encontrada em religiões panteístas, Deus faz parte da matéria. Avançando, com relação à manifestação no mundo físico,
A transcendência se manifesta diretamente no mundo físico, sendo uma entidade, uma realidade para além dele, enquanto a imanência é uma presença dentro do mundo físico. Só recuperando. Experiência humana, a experiência de transcendência geralmente envolve a sensação de ir para além dos limites físicos e mentais, enquanto a experiência da imanência envolve encontrar o sagrado dentro do mundo físico, dentro do cotidiano, dentro do eu. Avançando, conceito de Deus, nas concepções transcendentais, Deus é tipicamente visto como separado, além do físico. Nas concepções imanentes, Deus está dentro do mundo físico. Práticas espirituais diversas, práticas espirituais focadas na transcendência, muitas vezes envolvem rituais e meditações que buscam conectar-se com uma realidade além do físico. Olha a sua experiência de tradição religiosa, suas crenças, seus valores. Enquanto a imanente foca na percepção do divino no dia a dia. Avançando, a metafísica da transcendência coloca o divino como completamente separado do mundo físico. A metafísica da imanência vê o sagrado como inseparável do mundo físico. Em termos de história da filosofia, os filósofos têm debatido e explorado essas noções. Muitas escolas de pensamento enfatizam a transcendência, como no platonismo, e outras escolas trabalham a imanência. Eu recebi uma influência em minha formação muito grande da transcendência. E depois descobri a imanência. Avançando, com relação à natureza da realidade, a transcendência vê a realidade última como existindo para além do mundo físico e perceptível. A imanência vê a realidade última como inseparável e manifestada no mundo físico. Eu digo muito assim em termos de linguagem religiosa. As pessoas que acreditam numa vida para além da morte se colocam numa experiência de transcendência. As pessoas que não acreditam numa vida para além da morte se colocam dentro da imanência. O corpo, numa perspectiva, é um mediador, é um instrumento de comunicação. O corpo não tem a totalidade da vida, ele faz parte de um conjunto. Portanto, para uma escola, para a transcendência, a vida não é o tempo do corpo, porque existe a dimensão espiritual. Para os materialistas, o sentido da vida é o tempo do corpo. Acabando o corpo, acaba tudo. Avançando, com relação à verdade, na transcendência, a verdade é vista como algo a ser descoberto para além do mundo material. Acredite na vida futura, acredite no paraíso, procure sua salvação, pense em Deus. Enquanto na imanência, a compreensão se dá na experiência vivida. Com relação à ciência, a transcendência pode ser vista inacessível pela ciência. A ciência não entra no mérito para discutir o fenômeno transcendente, enquanto na imanência, conceitos científicos são mais acolhidos. Quanto ao propósito, significado e propósito, na transcendência, significado e propósito podem ser entendidos como derivados de uma realidade de ordem superior. Por que você faz isso? Porque eu quero a minha salvação. Por que você faz isso? Porque Deus vai me salvar, ou Deus me salvou. Por que você faz isso? Porque Jesus Cristo veio redimir o mundo. Por que você faz isso? Enquanto na imanência, tudo se encontra dentro do mundo natural. Experiência do sagrado. Na transcendência, o sagrado frequentemente é experimentado como algo externo. Igreja, casa de Deus, templo, casa de Deus, altar, lugar onde Deus se manifesta. Enquanto na imanência, tudo é sagrado, é encontrado dentro do mundo e dentro de cada um. Com relação à ética e moral, já abordamos conceitos transcendentais de ética e moral
se baseiam em leis e comandos de uma autoridade superior. Você tem um pastor, você tem um padre, você tem diversos líderes religiosos, enquanto conceitos imanentes se baseiam na compreensão e respeito pela vida, pelo mundo natural, até de uma forma pessoal, sem necessidade da autoridade. Arte e cultura. A arte e a cultura recebem o impacto da transcendência, quando exploram temas para além do místico, para além do espiritual, enquanto aquelas influenciadas pela imanência focam o mundo natural, no humano e no cotidiano. Eu estou correndo um pouco pelo nosso tempo, mas depois vocês aproveitem as pinturas que são significativas. Vida após a morte? Bem, nós encontramos conceitos transcendentais que sinalizam uma existência para além da morte, enquanto os conceitos imanentes concentram na continuidade da vida através do ciclo natural, uma interpretação mais biológica da existência. Avançando, individualidade e coletividade. A transcendência pode enfatizar a jornada individual em direção a uma realidade superior. A imanência foca mais na interconexão e na relação entre indivíduos e o mundo ao seu redor. Com relação à questão ecológica, a perspectiva ecológica da imanência enfatiza a interdependência de todas as formas de vida e do ambiente, o sistema, aquela perspectiva holística do lugar do homem no universo, enquanto a transcendência ela pode se concentrar mais na dominação ou separação da natureza. Avançando, crise e consolo. A transcendência pode oferecer um consolo de uma realidade, de uma ordem superior para além dessa vida, enquanto a imanência encontra o consolo na beleza, no significado e na resiliência do mundo natural e das relações humanas. Viva cada dia de modo intenso, de modo infinito. Com relação ao autoconhecimento, na transcendência, o autoconhecimento pode envolver busca de uma verdade, de uma identidade além do eu, enquanto na imanência é focado na compreensão do eu como parte integral do mundo. Fechando, papel da razão e da intuição. Tudo isso nós já vimos, por isso que eu estou a correr, mas vocês poderão depois voltar ao vídeo ou voltar aos slides de uma forma tranquila, saborear dentro do ritmo de vocês. A transcendência pode valorizar mais a razão para compreender a realidade, enquanto a imanência valoriza a intuição. Eu entrei no mérito da razão e da intuição num texto que eu vou anexar a vocês. Depois farei um comentário sobre ele. Avançando, mudança e permanência. A transcendência pode se concentrar em aspectos permanentes e imutáveis da realidade, enquanto a imanência aceita e abraça como uma característica fundamental do mundo. São duas leituras diferentes. Ela identifica a transcendência, o que é permanente e o que é imutável na realidade. E trabalha muitas vezes com conceitos absolutos. Avançando, relação com o tempo. A transcendência muitas vezes vê o tempo como linear, direcionado ao fim último. Aquela expressão, eu sou o começo, eu sou o fim. Aquela relação criador-criatura. Enquanto a imanência percebe o tempo de maneira mais psíquica, integrada à natureza. Fechando, aqui um quadro interessante, vou ler no original, a evolução espiritual. Por quê? Porque todo esse trabalho que nós estamos fazendo, resgatando a experiência do transcendente, da imanência, justamente porque ele é muito forte dentro das tradições religiosas. Mas vocês se deram conta que transcendência e imanência aparece na filosofia, aparece na antropologia, aparece na questão da ética, aparece na questão da verdade. E nós vamos encontrar no nosso trabalho de terapia em psicanálise
uma diversidade de experiências voltadas para a transcendência e a imanência. Evolução espiritual, na perspectiva da transcendência, a evolução espiritual é frequentemente entendida como um progresso em direção a um estado maior de pureza, em união com o divino, com o sagrado. É um caminho espiritual que pode ser visto como uma jornada ascendente, saindo do mundano em direção ao transcendental. Daí aquelas ideias de desapego, de viver com o mínimo necessário, dos ascetas, vidas de ascetas. Por outro lado, na imanência, a evolução espiritual é muitas vezes vista como um aprofundamento da compreensão e das conexões com o mundo, com a realidade, com você mesmo. Aqui, a espiritualidade não é tanto sobre transcender o mundo, mas sim sobre encontrar o sagrado e divino dentro da própria imanência da vida e do universo. Cada um faz a sua escolha, cada um faz o seu caminho. Dentro da nossa proposta de hoje, essa aqui seria então a terceira parte. Não gostaria de passar dos 60 minutos. Provavelmente a quarta parte eu abra mão de fazê-la hoje, mas vou permitir que vocês acessem, porque o texto é muito interessante. Quanto a essa agora, é um texto mais de reflexão, não de explicação. Portanto, se concentre e eu vou fazer uma leitura linear para que a gente possa entender a proposta do texto. O cérebro na perspectiva da transcendência e imanência. Eu disse a vocês que faria uma leitura em relação à transcendência e imanência em diálogo com o lado direito e esquerdo do cérebro. Ficou muito interessante. É um texto que será apresentado, será disponibilizado a vocês. Então vamos lá. A abordagem dos conceitos de transcendência e imanência pode levantar diversos desafios à compreensão da natureza humana e à experiência vivencial. Então, acredito que sejam 10 itens. Equilíbrio entre o material e o espiritual. Encontrar um equilíbrio entre a imanência, que foca no mundo material e sensorial, e a transcendência, que busca significados e experiências para além do físico, é um desafio fundamental. Esse equilíbrio é essencial para uma vida plena e integrada. Conflito entre desejos e realidade. A tensão entre os desejos internos, transcendência, e as limitações do mundo real, imanência, pode levar a conflitos internos. Este é um desafio comum na busca pelo autoconhecimento e autorrealização. Integração de experiências espirituais na vida diária. Integrar experiências espirituais ou transcendentais na vida cotidiana pode ser desafiador. Muitas vezes, essas experiências são difíceis de conciliar com as exigências e realidades do dia a dia. Manutenção da saúde mental em ambas as esferas. Garantir a saúde mental enquanto se navega entre as experiências transcendentes e imanentes é um desafio. Pode haver uma tendência a inclinar-se excessivamente para um lado, o que pode levar a um desequilíbrio ou a desequilíbrios psicológicos. Desenvolvimento da autoconsciência. Desenvolver uma autoconsciência que abranja tanto os aspectos transcendentais quanto os imanentes da existência é um processo complexo e desafiador. Exige um mergulho profundo em si mesmo e na compreensão de diferentes níveis de consciência. Relacionamento com o outro e empatia. Navegar na complexidade das relações humanas, considerando tanto as necessidades e desejos pessoais, quanto a realidade e limitações do outro. É um desafio constante. Aceitação da impermanência e mudança. Aceitar a impermanência e a mudança como partes integrantes da vida, enquanto se busca um significado maior ou um propósito, é um desafio existencial.
equilíbrio entre racionalidade e emoção. Encontrar um equilíbrio entre a racionalidade, associada à imanência, e a emoção, ligada à transcendência, é crucial, mas muitas vezes difícil de alcançar. Esse equilíbrio é essencial para tomar decisões sábias e viver uma vida plena. Finalmente, superar a dualidade, superar a percepção dualista da transcendência e imanência e entender como esses conceitos se interconectam e se complementam é um desafio filosófico e psicológico e psicanalítico. Transformação pessoal e crescimento. Por fim, utilizar os conceitos de transcendência e imanência como ferramentas para o crescimento e transformação pessoais é um desafio. Envolve uma constante reavaliação e reajuste de crenças e valores e percepções sobre si mesmo e o mundo. Muito interessante a reflexão. Essa segunda parte da reflexão deixo para uma leitura particular de vocês. Ela é muito interessante. Fiz aí uma relação da transcendência e da imanência com os lados esquerdo e direito, ainda que muitos cientistas, nós tenhamos na atualidade diversos cientistas que têm pensamentos diferenciados a respeito do conceito do cérebro direito e esquerdo. Mas vale a pena. Com calma, vocês depois façam uma leitura. Lado esquerdo do cérebro e transcendência, lado direito do cérebro e imanência, muito interessante, integração hemisférica e equilíbrio psíquico, interessante, transcendência é a busca de significado, imanência é a experiência sensorial, desenvolvimento pessoal e crescimento, terapia e autoconhecimento, conflitos internos e dualidade, criatividade e insights psicanalíticos, futuro da psicanálise e a neurociência. Terminando com o último. Por fim, o futuro da psicanálise pode estar em uma integração mais profunda com as neurociências, especialmente no que diz respeito à compreensão de como os lados esquerdo e direito do cérebro interagem para criar uma experiência humana, rica e complexa, abrangendo tanto a transcendência quanto a imanência. Perfeito? Então, vamos finalizar o nosso trabalho. E eu tenho um outro texto que não vou abordá-lo agora, mas em que eu faço comentários a respeito da transcendência e da imanência, e em cada conceito eu trago um exemplo que pode ajudar cada um de vocês a colocar os pés no chão. Com isso, nós damos por encerrado os nossos comentários sobre imanência e transcendência e reforça a ideia. Vale a pena você voltar a esse vídeo aula, você voltar aos slides, você voltar às mensagens que foram apresentadas hoje e revisitá-las com muita serenidade, com muita paz de espírito, no sentido de se deixar cativar, num sentido de se deixar sensibilizar, sem preconceitos, sem guarda alta. Por quê? Porque, independente de suas crenças e valores, independente de suas tradições religiosas, lembre-se da primeira parte, onde nós abrimos o nosso material de hoje, a nossa 12ª aula, dizendo da isenção, da neutralidade do profissional terapeuta psicanalista. Observe bem as características, é material para ler, reler, revisitar, considerar. Observe de todas qual é a que você tem mais fragilidade, qual é aquela que você tem menos créditos
e as reforce para uma qualificação, para uma performance. Combinados? Desejo a vocês um bom estudo, um bom aproveitamento, lembrando-se sempre de uma das dicas que apresentei a vocês num dos encontros. Importante que nós que estamos numa jornada de formação, de informação, nós que estamos numa jornada de mergulhos diários, entradas diárias nessa floresta que passamos a conhecer, é importante que busquemos familiaridade. É importante que busquemos a nossa tropicalização. Nós precisamos nos aclimatizar. Nós precisamos experimentar cada dia os desafios. Precisamos experimentar o espírito da psicanálise. Precisamos aprender a enxergar o mundo com os olhos, os olhares da psicanálise. Já usei uma vez essa expressão de um escritor, de um antropólogo amigo meu, que diz que a vida tem a cor que você pinta. É o título de um livro de Mário Bonatti. A vida tem as cores dos nossos olhares. A vida tem a cor que você pinta. E na psicanálise, isso é um prato cheio, provocativo. Pense nisso. Bons estudos, bom proveito e sempre avante.